Muito bom dia, você tá no canal Oswaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e comenta aqui embaixo o que você tá achando. É muito bom a gente ter esse feedback para poder saber se a gente tem ajudado vocês, tirar suas dúvidas, se os seus pedidos de oração. Então coloca tudo aqui embaixo para que a gente possa, talvez num futuro vídeo, né, tirar a dúvida de vocês e poder ajudar vocês com tudo. Se inscreve no canal e verifica se você está com as notificações ativadas, que o YouTube não tem entregue os nossos vídeos. Ativa o sininho e veja se o seu celular também está com as notificações ativadas, né? Porque a gente de vez em quando pode desativar as notificações do celular. Tá bom? Gente, eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Fala, povo de Deus, graça e paz. Que alegria ter você aqui. Nós, esse tempo aqui, temos respondido as perguntas que são mais comuns. E hoje a pergunta é prisão, é cativeiro espiritual. Como você explora um cativeiro e como você consegue arrancar uma pessoa de dentro de uma fortaleza, né? de uma prisão espiritual. É assim de hoje, né? Como você... Eu gosto muito... calabouço espiritual. Eu gosto muito quando os discípulos, né, é uma questão interessante, eles perguntam para Jesus. Jesus, ele está numa cidade ali chamada Nazaré, que na verdade é a cidade onde ele é criado. Ele tá Nazaré, gente, é tudo muito pertinho ali. É perto da região da Galileia, muito pertinho mesmo. Inclusive a gente vai estar lá em janeiro, né, em Israel. E aí Jesus, ele desce do monte onde Deus fala com ele e com os teus discípulos, né? O rosto dele brilha como o sol. É o chamado monte da transfiguração. Uhum. E ali tem um pai desesperado, fala assim: olha, eu trouxe meu filho endemoniado, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E depois os próprios discípulos perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Então tem muita gente que está orando, dizendo: pastor, não sei o que acontece. O fato disso acontecer é uma prisão. Uhum. É um calabouço mesmo, é um cativeiro. Quando uma pessoa é sequestrada, ela é levada para um cativeiro, né? Uhum. Sequestra e pede, o sequestrador Ela pede é obrigada a ficar lá presa, a se manter presa, fazer o que pedem, negociar. Tem uma pessoa que cuida, né? Um sentinela. Então, quando você vai explorar esse cativeiro, você acumula o máximo de informações, e essas informações elas vão te dar resposta sobre como o espírito imundo entrou. É interessante que nesse caso de Mateus 17, que a gente cita aqui, que é igual de muita gente, Jesus te pergunta assim: desde quando está acontecendo isso? Se você pegar Marcos 17, 21, 22, ele pergunta assim: desde quando acontece isso? Essa pergunta, ela é crucial. A tua vida começou a dar errado quando? Foi quando eu casei, foi quando eu abusei, quando eu fui abusado. Qual foi o pontapé inicial? Qual foi? Exatamente. Que de alguma forma a pessoa entrou naquele cativeiro, né? Ele caiu numa armadilha. Imagina um passarinho, ele vai comer um alpiche e cai numa gaiola. É uma arapuca. A gente tem que lembrar disso. Satanás... É fácil dizer que nós mesmos que nos levamos pro buraco, é isso? Às vezes os pais da gente colocam a gente no buraco também. Os pais fazem uma coisa. Os próprios pais ensinam errados. A criança cresce acreditando que aquilo é verdade. Aquilo ali é verdade. Eu gero aquilo na cabeça dela e a pessoa cresce achando que aquilo é algo real. Eu era bem mais jovem. Não, diga. Eu era bem mais jovem e você era muito criança. Fui morar num condomínio e ali morava um austríaco. Só que já era um senhorzinho. Quando Hitler ele anexou a Áustria, a Alemanha, porque aquilo tudo era um império só. Prússia, os Estados Germânicos, a Áustria, a Hungria, um pedaço da antiga Iugoslávia, até a Sérvia, os Balcãs, aquilo tudo era uma coisa só. Era o Império dos Habsburgo. Uhum. Quando Hitler ele anexa, a Alemanha estava numa situação muito pobre. A juventude austríaca, e ele era austríaco, ele acreditava que Hitler era um cara bom, porque ele dava comida. Sabe esses programas sociais, Fome Zero? Comprou as pessoas.
por comida. Uhum. Quando a família dele foge da guerra e vem para o Brasil, ele falou, ele demorou muito tempo a acreditar que Hitler fazia as atrocidades que ele fazia. Uhum. Entendeu? Os jornais começaram a divulgar, antigamente não tinha a velocidade que a Não gente tem hoje. acreditavam naquilo. Então, às vezes a família, voltando ao assunto do cativeiro, ensina errado. Às vezes os pais colocam os filhos dentro do cativeiro. As pessoas crescem naquele quadrado e acham que o mundo é aquilo ali. Então, tem gente que abre brecha, tem gente que convida o espírito imundo, mas tem gente que é o pai que convida. É o assunto de hoje que a gente vai falar. Amém. Então, antes da gente entrar então de cabeça no assunto, os nossos livros estão na plataforma www.institutoexo.com, tá aparecendo aí na tela para vocês. Todos os livros estão lá, você pode adquirir. A gente fala, cada episódio a gente tenta falar um pouquinho específico de cada livro, mas se você quiser aprofundar muito mais, porque o tempo aqui é curto, adquira já o seu livro. Aprofundar muito mais, muito mais, muito mais. Que aqui a gente só dá, conteúdo. A gente fica na lâmina d'água, né? Tem que aprofundar. Aqui a gente mergulha com exemplo. Temos mais livros saindo aí também no futuro, a gente tem um monte de projeto aí para acontecer até o final do ano. A gente também tem os nossos cursos online, que estão na plataforma pastorlobo.com. Então lá você pode adquirir a assinatura mensal que é R$19,90 por tempo limitado. Então corra e garanta a sua vaga. É como o Netflix, você assina e paga e assiste o quanto você quiser enquanto você estiver pagando por isso. Depois você assistiu tudo, você pode cancelar e pronto. Também temos cursos avulsos, né? Também tem opção para ter disponível por Acho que o melhor 4 anos. É o combo, né? O combo, a pessoa compra 2, 3 cursos de uma vez só. Aí fica liberado por 4 anos. São muito baratos, são muito bem acessíveis. E são cursos de 40 horas, todos com videoaulas, tá bom? Tudo para incrementar o seu ministério, o seu chamado, trabalhar na igreja. Além disso, a gente está divulgando agora a nossa viagem a Israel. Né? Muita gente pergunta, pastor, o pastor Lobo vai junto na viagem? O pastor Lobo vai junto na viagem. Ah, eu não sou do Brasil, eu sou de outro país. Não tem problema. O pessoal, a gente recebe gente dos Estados Unidos, pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, da Itália. Então, todos se encontram juntos no aeroporto, normalmente, ou do primeiro dia, que é na Jordânia, né? Ou na escala, né? Eles fazem uma escala Brasil-Alemanha. A saída do Brasil é de São Paulo. É Guarulhos. A saída de São Paulo para 99% das pessoas é São Paulo. Para quem vier do Brasil. Um é outro, encontra com a gente pelo caminho. Mas aí você liga lá e o Rubens da FRM vai atender você. Tá bom? O número de contato é 419-8802-8808. 41 é o DDD. O importante, o pessoal pergunta, pastor, você vai junto? Eu vou junto em todo o tempo. Desde São Paulo até o retorno, a gente... eu tomo café da manhã junto, almoço junto. Janta junto. A gente tá no mesmo hotel, tudo certo. Todo mundo fica junto o tempo todo, mesmo ônibus. Ano passado nós fizemos as 7 igrejas da Ásia, né? 7 igrejas do Apocalipse, com Grécia, os caminhos de Paulo pela Grécia, até chegar em Atenas. Nós fizemos Corinto, nós fizemos Atenas, fizemos Rhodes, Santorini e as 7 igrejas, né? E esse ano a gente vai fazer com a Jordânia, vai ser uma... As vagas são limitadas, tá bom? A viagem não cabe todo mundo, então corra e ainda dá tempo, porque agora você pode parcelar no cartão aí quantas vezes você quiser, só falar com o Rubens ali pelo telefone e a operadora FRM vai poder te ajudar com tudo isso, tá bom? Vamos lá então, pastor. Qual que é a consequência do pecado que leva a pessoa a viver num calabouço espiritual? O que leva a pessoa até o calabouço? É a vida desgraçada. A consequência é a vida desgraçada. Alguma área da vida dela vai falhar. Porque o espírito imundo, ele age segundo lei. As pessoas não entendem. Existem leis espirituais. O que são os 10 mandamentos? São 10 leis. Se você desobedecer, sua vida vai ser desgraçada. Deus fala assim, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que gosta de sacrificar. Não, eu vou fazer errado, mas depois eu compenso. Eu vou desobedecer, mas depois eu limpo. Eu vou me sujar, mas depois eu passo o detergente. Gente, obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que você vai fazer. Puxa, eu errei, mas também depois, olha só, levei ela para jantar, dei um presente legal pro meu filho, eu fui lá. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existe um sofrimento guardado para todo tipo de rebelião contra a lei. A lei não salva. Ai, pastor, a lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas a lei, ela te dá uma direção de felicidade. Quando a Bíblia diz, não levante falso testemunho. Gente,
As pessoas pensam que fofoca é um pecado insignificante. Não é, não. É o pecado mais citado na Bíblia. E tem gente que adora fazer fofoca dentro de casa, dentro dos corredores, dentro da empresa, dentro da igreja. E isso é algo tão terrível que a Bíblia chama de abominação. Então a Bíblia diz, não levante falso testemunho contra o seu próprio. Imagina, isso está dentro de 10 leis mais importantes. Deus coloca junto isso com não matarás, com não adulterarás, não faça ídolos, não desonra teu pai e tua mãe. Por que isso é tão importante? Porque isso traz cativeiro. Então a consequência é a desgraça. Agora, a razão. Eu sempre busco razões. É interessante isso. Na linhagem. Por que na linhagem? Porque a gente aprende a pecar dentro de casa. É pai, é mãe. Você tá vendo o avô fazer, a avó fazer. Uhum. Quando você me conhecia, você já sabia que era assim. Lógico. É. Mas a gente muda, a gente se arrepende, a gente transforma a vida. Eu busco os chamados sintomas típicos. Existem sintomas que são chamados de espirituais, emocionais e físicos. Você sente alguma dor? É interessante que tem espírito imundo que ele opera naquela região. Tem um espírito de escravidão. É impressionante. É um espírito imundo, tem um nome que é dado no Brasil. Cada lugar ele tem um nome diferente, mas é o mesmo, é a mesma casta. Uhum. É o mesmo tipo de demônio. Ele opera, por exemplo, na perna. A perna da pessoa fica cansada, parece um monte de varia. Fala que tem alguma coisa errada. É um espírito de escravidão. Ele coloca uma bola de ferro. É específico. Exato. Tem um espírito que opera na coluna, sabia disso? Uhum. Coluna. Ele corta a pessoa toda. Quando a gente fala sobre prisões espirituais, acho que isso deve ser uma dúvida de muita gente aqui também. Prisão espiritual, a gente também engloba vícios? Então, o vício da bebida, do cigarro, todo tipo de vício também é parte de uma prisão espiritual? É gerada por um demônio ou a própria pessoa que cria isso ou que gera isso para ela mesma? O vício, ele produz prazer. É todo pecado. Todo pecado produz prazer. O cara pode ficar viciado em comida. Tem aquele programa lá das pessoas obesas. Né? Quilos mortais. A comida produz muito prazer. Ele não consegue parar de comer. O vício, ele tem diversas... Tem um espírito imundo aqui, que é muito comum manifestar, não sei se eu posso dizer o nome aqui, é um Exu, chamado Zé Pilintra. Uhum. Só que as pessoas acham que ele só opera na cachaça e no cigarro e na maconha. Hoje tem criança. Eu tenho um livro aqui, que é o Alvo, que eu trato disso. Esse livro aqui foi prefaciado pela senadora Damares Alves, que é uma mulher de Deus que cuida das famílias. Gente, o vício, você falou sobre vício, né? Ele começa com um sabor. Ele produz uma recompensa. Vício de jogo, hoje, tem um monte de gente viciada em aposta. É o mesmo demônio. O mesmo demônio. Tem criança viciada em videogame. Acorda, a primeira coisa que faz videogame, não quer almoçar, não quer trabalhar, não quer ir para a escola, não quer, é a chamada dominação da interação. Ele não se relaciona com ninguém, só se relaciona no videogame. Ele vive de fases, aí ele passa uma fase, passa outra fase. Tem um tipo de videogame, por exemplo, chamado Role Playing Game, que é o RPG. Então, é um jogo de troca de personagens. E ali ele assume o personagem do mago, do feiticeiro, do herói, da heroína. Esse tipo de jogos e outros mais, eles provocam algo chamado prisão. Ele prefere ficar naquele mundo virtual do que no mundo real. Uhum. Ele consegue vencer todas as fases do mundo virtual, mas ele fracassa em todas as fases do mundo real. Então, quando você vai... É esse livro aqui, viu, gente, que eu falo. Esses 2 livros, na verdade, eu trato a respeito de cativeiro, de vício, né? O Autoridade sobre as Trevas e o Alvo. O Alvo eu escrevi também com a pastora Flávia Grégio e com a psicóloga Caroline Vargas. E aí, Arthur, quando você fala sobre cativeiro, então, o assunto hoje aqui é cativeiro, não é só o vício que a gente... o cara é viciado em drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Cigarro, por exemplo. Hoje
Você imagina um atleta de futebol fazendo propaganda de cigarro? Não existe isso. Mas teve o Gerson, que foi chamado de canhotinha de ouro na Copa de 70, fazia propaganda de cigarro quando eu era garoto. Piloto de Fórmula 1, que é um esporte que exige muito, o pessoal pensa que não, exige muito do corpo físico, da musculatura. Gente, fazia propaganda de cigarro. Quem dirigia era propaganda de cigarro. Hoje, quem que está nas propagandas dos carros? Quem que está? São empresas de telecomunicação, né? Empresas de internet, de celular. Por quê? Porque isso produz vício. Tem gente que não consegue ficar um minuto sem olhar no celular. Chegou uma mensagem, tem um videogame. Então, tudo aquilo que produz cativeiro, bota você numa coleira. Televisão, tudo isso é cativeiro. E tem um espírito imundo que opera, ele vai trocando o tipo de alimento. Você era viciado em bebida, essa geração agora, a geração Z, é uma geração que não bebe. O nível de vendas, né? A taxa de vendas caíram bastante. Cai muito. Cigarro, então? Cigarro caiu. Então, o que é o vício? Também com as proibições hoje em dia, né? É a idolatria do prazer. É que o Brasil ainda é um país bem liberal, mas quando você vai em outros países, como por exemplo Estados Unidos, Europa, eles têm Você viveu lá há 8 anos. Nos Estados Unidos eu acredito que em todos os estados seja assim, mas pelo menos no Texas, onde eu morei, você não pode andar na rua com bebida na mão. Não pode. A tolerância de álcool é 0 para quem dirige. O Brasil já é assim, mas aqui ainda se anda com bebida na rua, principalmente em época de Ano Novo. Natal, vai na praia. Vai na praia, você vê muita bebida. Lá não, lá eles te servem, normalmente, eles servem numa coisa escondida. Isso justamente para esconder de crianças, jovens e tudo mais. Então, é uma forma que eles têm trabalhado para evitar o crescimento dessas grandes marcas que querem vender coisa para viciar as pessoas. Por exemplo, esses docinhos, biscoito recheado, que a gente come, existem corantes ali que já estão sendo proibidos em tudo que é lugar. Nos Estados Unidos, exatamente, na Europa. O Gatorade, gente, quem poderia imaginar? O Gatorade está sendo proibido. Os chamados energéticos. Red Bull, sim. Eu tenho lá na igreja 3... Nossa igreja tem muitos médicos lá e tem 3 cardiologistas. Um deles estava me contando que o que está chegando de adolescente, de jovem, que toma anfetamina, com Red Bull, com Monster, com energético, com parada cardíaca. Está chegando. E Curitiba é uma cidade que é uma capital aqui do estado que está recebendo. Então, isso está sendo proibido, por quê? Porque isso causa vício. O açúcar vicia. O açúcar, como a gente come, ele acaba viciando. Estou falando para você parar de comer açúcar, não é nada. Tô chegando. Mas é o seguinte: o vício é o desequilíbrio. Coca-Cola também. Coca-Cola, o refrigerante. O vício, ele é o quê? É a idolatria do prazer. E o espírito imundo, ele não está na Coca-Cola. Ele não está na carne. Mas ele se aproveita daquilo. Ele se aproveita daquilo. Então você vai ver aí pessoas que começaram abrindo só uma porta, uma brecha. E elas se descontrolaram. Então, quando você fala de cativeiro, quer ver um cativeiro que eu investigo? Concepção, gestação e nascimento. Esses são áreas. Eu vou deixar para falar um outro dia, tá bom? Eu falo um pouco sobre isso aqui no livro Estágio de Guerra, falo um pouco sobre isso no livro O Alvo, eu falo muito sobre isso aqui, ó. No livro Discernimento Espiritual. Eu tenho um curso na plataforma cursos.pastorlô.com, um curso é o curso mais, eu chamo de robusto, é o maior curso, né? É um curso de 60 horas, é o mais completo, porque é um conteúdo muito extenso também, né? Então, assim, a gente fala que é um curso mais completo, todos eles são completos, mas tem conteúdos que duram mais, que tem muito mais... É muito mais extenso, tem conteúdos que são menores, a gente consegue reduzir nos episódios que a gente divulga lá no curso. O que eu fiz na libertação e na guerra espiritual e na cura da alma foi, eu sistematizei. O que é sistematizar? É você saber exatamente o que é libertar, o que é fazer guerra e o que é curar. Eu ia justamente perguntar sobre isso.
Quando trabalha na área de libertação, ou como um pastor de libertação, ou como um pastor de forma geral, como você identifica que a pessoa está vendo um aprisionamento espiritual? Porque às vezes a própria pessoa, a gente falou aqui sobre cigarro, bebida, isso tudo bem, mas às vezes a pessoa está aprisionada em outras coisas, de outras formas. Como a gente identifica uma prisão espiritual na vida da pessoa? Quando a pessoa chega no gabinete e eu percebo um rastro, ele vai deixando, são uma série de repetições de desgraças. Naquela área. A pessoa não percebe. Mas ela tá falando, não, ela começa a repetir. Aconteceu alguma coisa, aí com 3 meses, aí eu fui vitorioso, mas depois de 3 meses eu perdi aquilo que eu conquistei, eu venci, me engravidei, aí depois de 3 meses o neném sofreu um aborto natural. Então eu começo a olhar, eu tive uma promoção, aí depois de 3 meses eu fui mandado embora, enfim, a pessoa repete coisas. Então, a libertação, ela é inteligente à medida com que ela sabe ouvir. A boca fala do que está cheio o coração. A mente dela está cheia daquilo. Uhum. Eu começo a ouvir que os casamentos dela falham em algum ponto, ou são repetições de... A vida começa a corromper, né? De alguma forma. Mas existem áreas, né? No podcast passado nós falamos sobre isso, né? Falamos sobre como é que eu identifico que o demônio entrou na vida da pessoa. E como é que eu reparo isso, né? Como é que eu fecho essa brecha? Como é que eu tapo essa brecha? Uhum. Então, existem, assim, sintomas, porque não tem outro nome para dar, né? São memórias que são machucadas, né? São memórias feridas por culpas. Ela sabe que ela fez, ela não consegue. Então, como é que eu identifico um cativeiro? O cativeiro é uma prisão que o cara não consegue sair. Ela tenta, agora eu vou ser feliz. Agora nesse trabalho eu vou romper. Agora, nesse casamento, eu encontrei a princesa, né? O anjinho da minha vida. O casamento desmorona. Ele vai colocando culpa nos outros. Então, a gente chama isso de dores secretas. Mas existe uma forma de examinar isso. Tem. Existe uma forma pela qual você vem caminhando e driblando e entendendo a história da pessoa para chegar no contexto que ela quer chegar, que é a prisão espiritual. Esse livro aqui, que é o livro de guerra espiritual, eu dou uma ferramenta chamada mapeamento espiritual. Eu tenho nesse livro, Estado de Guerra, eu tenho essa ferramenta nesse livro, Intercessão em Chamas, e esse livro aqui inteirinho, ele já é um mapeamento. Você vai lendo, vai investigando, só que é um livro que tem aí quase 500 páginas. Todos os livros estão na plataforma www.institutoiso.com. Aproveitando aqui o gancho, tá bom? Todos os livros estão lá. Então, esse conteúdo que a gente está falando aqui, você vai poder aprofundar muito mais nos livros. A gente também tem os cursos online na plataforma curso.pastorolo.com. Temos a nossa assinatura mensal. Seja parte disso, venha ser abençoado. Os vídeos já estão disponíveis. E também temos a nossa viagem de Israel em janeiro do ano que vem. Tá bom? De 15 a 26 de janeiro. Como eu falei, o pessoal pergunta: o Pastor Lobo vai estar na viagem? Vai participar de tudo? Vai. O Pastor Lobo estará na viagem, estará na caravana, vai estar no ônibus com vocês, no avião com vocês. O pessoal se encontra em determinado ponto, né, da viagem, né? Então, dependendo de onde você vem, se você vem do Brasil, de qualquer outro país, você pode participar também. A gente se encontra em São Paulo. Ela sai de São Paulo. Então, você mora em Fortaleza, Não, mas digo para aqueles que moram fora do Brasil. Aqui fora do Brasil encontra com a gente. Encontra direto no destino. A operadora acerta tudo isso. Isso daí a operadora acerta. A gente pode se encontrar em Tel Aviv, a gente pode se encontrar em Israel mesmo. Aí a operadora acerta. Exatamente. Corre agora que as vagas são limitadas, você pode parcelar no cartão quantas vezes você quiser lá com a operadora. O DDD deles é 41, o número de telefone é 988028808. Tá bom, gente? Tá bom? É isso. É isso, tá bom? Vamos lá, então, pra gente continuar a respeito, então, das prisões cativeiros, né? espirituais, cativeiros espirituais. Então, a pessoa chega lá e fala assim: pastor, eu tenho... Teve um cativeiro, é a prisão do pecado. A pessoa não consegue se livrar de um determinado pecado. Uhum. Você vai ver, assim, que ela
ela entregou a vida a Jesus, ela domingo está no culto, mas tem um pecado. Sabe aquele pecado de Gênesis 4? O pecado jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominar e você não consegue dominar. Esse pecado são iniquidades repetitivas, são segredos de repetições. A gente vê muito isso quando um determinado líder ele cai em pecado, fala, poxa, mas esse líder, principalmente se é uma pessoa em evidência, porque o diabo adora escândalo, né? O diabo adora escândalo. Então, o Zé lá, o João Ninguém, peca. Não, João Ninguém. Dele só podia vir isso. Mas quando o pastor, o líder, ele é surpreendido no pecado, isso vira um bafafá gigante. Escândalo. E o escândalo, ele enfraquece, ele vulnerabiliza a ovelha. Ferirei o pastor. E as ovelhas se dispersarão. É por isso que o papel pastoral tem que ser um papel exemplar. Você não pode chegar, Deus me disse que você é pastor. O cara tem que viver uma vida em que esse cara ele não sucumbe, não é derrotado pelo pecado. Ele tem muita gente querendo assumir a função sem ter o caráter. Ele é pastor, mas não pastoreia ninguém. Ele é profeta, mas não profetiza para ninguém. Ele é apóstolo, mas ele nunca plantou uma igreja. Ele, tá entendendo? Então, a pessoa quer receber o bônus, mas não quer receber o ônus. A pessoa ganha lá, ele recebeu o nome de presbítero. Pô, você sabe o que significa presbítero na Bíblia? Ele é bispo. É bispo de quê? Entendeu? É um bispo que não tem um bispado, que não tem... O bispado é um conjunto, né, de igrejas, né, debaixo da sua autoridade. E tem idade para isso, tem que ter maturidade para isso. Aí vê o garoto novo, mas eu sou o bispo fulano. Gente, qual a experiência que esse homem tem para cuidar de outros pastores, para aconselhar momentos dolorosos na caminhada cristã de um pastor, de um líder, né? Você vê que quando Paulo se dirige a Timóteo, Paulo, ele está dando para Timóteo gente, pensa numa igreja problemática. Timóteo e Tito, Deus fala assim para Tito, eu mandei você ficar em Creta. Creta é uma ilha que só tem cobra e marginal, naquele tempo. Era uma prisão naquele tempo, para você organizar a igreja lá. Eu não deixei você sair. Então, um bispo é uma pessoa, o pastor, o apóstolo, que tem que saber, você vai ficar lá porque é tempo de você organizar aquilo que está bagunçado. Então, se a pessoa não tem experiência, não tem maturidade, não pode ser. Então, voltando aqui à questão da libertação, eu sempre olho para a vida da pessoa encontrando derrotas sucessivas, encontrando problemas, né, comportamentos imorais que não são vencidos. Entendeu? É isso. A gente está caminhando para o final, a gente tem mais 2 minutinhos aí. Para que a gente poderia falar para o povo, para eles cuidarem a respeito do cativeiro, para não cair em armadilhas? Busque, primeiro lugar, a sua própria vítima. Se você é vítima de pecado crônico, se você o que é um cativeiro? É um lugar de escravos, quando você fica impotente diante da iniquidade. Quando é que você está em cativeiro? Quando você é obrigado. O escravo é um obrigado. Ele é obrigado a viver um ciclo de pecados e derrotas que ele não consegue se livrar. Ele já tentou de tudo. Quando ele é sitiado, nós falamos aqui, pelo vício do álcool, pelo vício da droga, pelo vício do tabaco, pelo sexo pervertido, pelos casos extraconjugais, pelos hoje vícios financeiros de gastar mais do que ganha, pelos vícios de videogame, enfim. E quando nenhuma, essa é talvez a mais clara, quando nenhuma força de vontade é suficiente para poder livrar. Ele tenta, ele fala, eu sei, ele aprende, ele faz um curso para vencer e o curso não vende. Entendeu? Uhum. É assim. Entendi. É isso.
Tá bem? É bom. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Espero que esse conteúdo tenha sido de muita informação para você. Deixe seu like. Aqui, ó, joinha. Senta o dedo no like. Seguiu a gente até agora porque você gostou. Então, deixa o teu like. Compartilha esse vídeo, manda para todo mundo aí na sua igreja, no seu ministério, pra gente alcançar o maior número de pessoas com esse vídeo. Posso falar uma coisa aqui? Gente, isso aqui não é só pra gente que tem no ministério. É pra qualquer ser humano. É, pra qualquer O diabo não bota só pastor na prisão, não. É. Apóstolo, bispo. Principalmente pros... Você que é pai, mãe, você que é filho. Principalmente para aqueles que estão precisando de ajuda também, né? A gente sabe que muita gente precisa de ajuda, a gente recebe muita mensagem, muito e-mail, a gente não consegue ajudar todo mundo, é muita gente. Mais informações que a gente coloca aqui, espero que sirva para você, para o seu pastor e para aqueles que vão estar te aconselhando. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Verifica se está recebendo mesmo. E é isso, segue a gente no Instagram, @PRRosvaldoLobo, no TikTok também, @ArteLobo. Os livros estão à disposição lá no institutoexo.com, cursos lá no pastorlobo.com também à disposição com os cursos online. E a nossa viagem para Israel, vamos ver se dá pra botar aí, viagem para Israel, de 15 a 26 de maio em janeiro, tá bom? Informações lá no DDD 41 98802 8808. Esperamos você para viajar com o Pastor Lobo para Israel e se inscreva no canal, te esperamos no próximo vídeo. Fica com Deus, gente. Fica na paz. Fica na paz, valeu, tchau, tchau.